Em julho de 1952, aconteceu uma coisa bem extraordinária, lá nos céus da capital dos Estados Unidos. Pensa só, por 2 semanas seguidas, objetos não identificados foram pegos no radar e vistos a olho nu voando por cima dos prédios mais protegidos do planeta. Vamos mergulhar nessa história que é, no mínimo, intrigante. Para começar, vamos direto para a torre de controle do Aeroporto Nacional de Washington naquela noite. O controlador de tráfego aéreo sênior, o Harry Barnes, descreveu um momento exatamente assim. Soubemos imediatamente que existia uma situação muito estranha. Seus movimentos eram completamente radicais em comparação com os de aeronaves comuns. Dá para imaginar o clima naquela sala, né? Mas para a gente entender o que aconteceu em Washington, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Era 1952, auge da Guerra Fria. A paranoia com uma possível ameaça soviética era constante. O país vivia em alerta máximo. E para completar esse cenário todo tenso, uma onda de avistamentos de OVNIs sem precedentes estava varrendo a nação. E que onda foi essa? Esse gráfico aqui dá uma noção do tamanho do fenômeno. Imagina, nos 4 anos antes disso, a Força Aérea Americana registrava uma média de, 154 relatos por ano. Mas em 1952, esse número simplesmente explode, vai para mais de 700 novos relatos. Era uma verdadeira febre. E a mídia tradicional, claro, estava jogando lenha na fogueira. Em abril de 1952, a revista Life, que era uma das publicações mais respeitadas da época, estampou na capa a pergunta: temos visitantes do espaço? E isso deu para o assunto um outro nível de seriedade, sabe? Validou a curiosidade de todo mundo. E foi nesse cenário que o clímax aconteceu. Durante 2 fins de semana seguidinhos, os céus sobre Washington DC viraram o verdadeiro palco para o inexplicável. O fascinante aqui é como tudo se desenrolou na primeira noite, dia 19 de julho. Tudo começa. 11h40 da noite, 7 objetos aparecem do nada no radar do aeroporto. Pouco depois, já estão sendo rastreados bem em cima da Casa Branca e do Capitólio. Um piloto comercial confirma, ele vê com os próprios olhos, 6 luzes brancas, sem cauda e de movimento rápido. Mas o detalhe que arrepia é o que vem a seguir. Quando os caças F-94 chegam para interceptar, às 3 da manhã, eles somem. Puf, desaparecem. E assim que os jatos vão embora porque o combustível está acabando, eles voltam. É quase um jogo de gato e rato. Parece que estavam reagindo, né? Se a primeira noite foi caótica, a segunda foi ainda mais impressionante. No fim de semana seguinte, 26 de julho, o fenômeno voltou com tudo. E dessa vez, os objetos foram rastreados se movendo a velocidades absurdas, calculadas em até 11.000 km por hora, uma velocidade simplesmente impossível para qualquer aeronave conhecida da época. Diante disso, a resposta militar foi imediata. A Força Aérea acionou de novo os caças, os F-94 Starfire, para interceptar esses alvos misteriosos. E aqui, a gente tem um dos momentos mais tensos do incidente. O tenente William Patterson, um dos pilotos, reportou pelo rádio: "Eu os vejo agora e eles estão ao meu redor. O que eu devo fazer?" Imagina o silêncio que ficou na sala de controle depois dessa. Ninguém sabia o que dizer. Esses eventos bizarros, claro, provocaram uma reação imediata. A questão saía dos céus e entrava com tudo nos corredores do poder em Washington. A situação ficou tão séria que o próprio presidente, Harry Truman, ligou para o seu assessor da Força Aérea. Ele não queria relatórios, não. Ele exigia uma explicação na hora sobre o que estava acontecendo nos céus da capital. A pressão, tanto do público quanto do presidente, levou isso aqui. No dia 29 de julho, a Força Aérea convocou a maior coletiva de imprensa no Pentágono desde a Segunda Guerra Mundial. O objetivo era um só: acalmar a nação e dar uma resposta definitiva. E nessa coletiva, o Major General John Sanford, que era o diretor de inteligência da Força Aérea, fez uma declaração muito, mas muito cuidadosa. Ele disse: "Uma certa porcentagem deste volume de relatos foi feita por observadores críveis de coisas relativamente incríveis." Basicamente, ele admitiu que gente confiável estava vendo coisas extraordinárias, mas sem confirmar o que eram. Tá, mas e aí? Qual foi a explicação oficial? A Força Aérea veio com uma teoria científica. Só que a pergunta que ficou no ar foi: essa explicação realmente se encaixava em todos os fatos que aconteceram? A explicação toda girava em torno deste conceito: inversão térmica. É uma condição do tempo onde uma camada de ar quente fica por cima de uma camada de ar mais frio.
Isso pode, teoricamente, dobrar os sinais de radar e distorcer a luz, criando alvos que não existem, miragens. Basicamente, um truque do clima. Ok, então vamos comparar. Como a explicação oficial se sai contra as evidências? Bom, de um lado, os controladores de radar insistiam que os retornos eram bons e sólidos, não eram ecos do clima. Tinha confirmação visual dos pilotos e do pessoal em terra. Os objetos pareciam reagir à presença dos jatos, e um ponto crucial, eles desapareceram ao mesmo tempo de 3 radares diferentes. Do outro lado, é fato que uma inversão térmica estava presente naquelas noites. A tripulação de um bombardeiro identificou um alvo de radar como sendo um barco a vapor no rio, e um piloto achou que uma luz era só uma estrela distorcida. O ponto aqui é que a tecnologia de radar da época era bem menos sofisticada, né? Apesar da explicação oficial, muitas das testemunhas nunca se convenceram. Décadas depois, em 2002, o controlador de radar Howard Coughlin ainda batia na mesma tecla. Eu vi na tela do radar e pela janela. Para ele, não tinha dúvida nenhuma de que era um objeto real. E é aqui que a história toma um rumo ainda mais interessante. Porque o verdadeiro impacto do incidente de Washington não foi o que aconteceu lá no céu, mas sim o que aconteceu nos bastidores do governo depois de tudo isso. A CIA ficou genuinamente preocupada. O medo era que, numa guerra, um inimigo pudesse usar os relatos de OVNIs para criar histeria e pânico em massa e, no meio da confusão, lançar um ataque surpresa. O fenômeno deixou de ser uma curiosidade e virou um problema de segurança nacional. Essa preocupação levou direto à criação do painel Robertson, em janeiro de 53. Era um painel de cientistas com um objetivo muito claro: reduzir o interesse do público em OVNIs. E o método? Lançar uma campanha de relações públicas para desmistificar o assunto. A meta final era, nas palavras do próprio relatório, despir os objetos voadores não identificados da aura de mistério. Em outras palavras, a ordem era fazer o assunto desaparecer do mapa. E o resultado foi uma mudança drástica. A partir daquele momento, a política oficial não era mais investigar, mas desacreditar. O famoso Projeto Livro Azul e a Força Aérea passaram a gastar menos tempo analisando e muito mais tempo desmentindo publicamente os relatos. Essa virou a postura padrão do governo por décadas e moldou toda a percepção pública sobre o tema. O que nos leva à pergunta final. O que realmente aconteceu em Washington em 1952? Foi só um fenômeno do tempo? Uma coisa meteorológica que, por acaso, deixou um presidente em pânico e redefiniu a política de segurança nacional? Ou foi a prova de algo a mais? Algo que o governo decidiu que era melhor manter debaixo do tapete como uma cortina de negação oficial? A resposta, bom, até hoje, continua pairando no ar.